A CrowdStrike, uma das maiores empresas de segurança do mundo, cometeu um erro juvenil, mas que afetou muita gente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar durante esses dias esse borbuliço de pane mundial, o mundo vai acabar, exterminador de futuro. Não é tudo isso não, mas deu muito problema e afetou muita gente no mundo inteiro e eu vou explicar por que disso, né? Eu estava lendo muitas notícias e eu resolvi fazer esse conteúdo, por quê? Para explicar um pouco do que aconteceu com a CrowdStrike e o que a gente pode aprender com isso e trazer para o nosso trabalho de TI para a gente não cometer os mesmos erros. Porque foi uma coisa muito simples, mas é aí que está o perigo. Normalmente as pessoas, e isso eu digo, posso dizer com propriedade, a gente vai ficando mais velho e às vezes tem muita experiência e deixa de ter algumas precauções. Isso é problemático. Quando você não começa a ter esse medo, precauções, né, você pode cometer erros que podem dar muitos problemas, que foi o que aconteceu nesse caso. No vídeo de hoje eu vou explicar basicamente o que aconteceu com a CrowdStrike e o que a gente pode aprender com isso e melhorar, né, a nossa vida e o nosso trabalho dentro da área de TI. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 15 anos de experiência na área de TI. Então, o que aconteceu? A CrowdStrike é uma empresa gigantesca no mundo de segurança e ela tem um dos serviços mais utilizados no mundo, que é a Falcon. O que acontece? A Falcon é utilizada pela Microsoft. E um dos serviços, né, uma das coisas que mais esse mundo usa são os sistemas da Microsoft, ok? Então, onde ele é utilizado principalmente o sistema da Falcon? Nos sistemas da Azure. E muita empresa, muita Big Tech utiliza a Azure, porque a Azure é um tipo de cloud computing, né? Um tipo de computação em nuvem, onde oferece serviços cloud. E o que acontece? Como muitas empresas utilizavam, né, esse serviço da Microsoft, utilizam no caso o Azure, e a Azure utiliza o Falcon. E o que acontece? Esses computadores receberam uma atualização e essa atualização gerou um bug gigantesco dentro do Windows. O que acontecia? Dava esse famoso, a linda e que todo mundo, né, adora, a tela azul. Então o que aconteceu, né? Veio essa atualização, dava a tela azul, os servidores, né, as máquinas começaram a reiniciar. E o que isso impactou no mundo inteiro? Voos atrasados, sistemas caindo, né? Porque o sistema cai, onde está o servidor, né? Onde ele hospeda o serviço, o servidor caiu e um monte de serviço caiu. Principalmente a parte aérea foi muito afetada, mas não só a parte aérea, a parte bancária. Tem, por exemplo, lá no Reino Unido, a Sky ficou fora do ar. Então, gerou muitos problemas, né? E, obviamente, o que acontece com isso? Eu sei que posso dizer com propriedade. A Microsoft, quando você compra serviço na Azure, tem uma coisa chamada SLA, que é o tempo de resposta para determinados problemas. Basicamente, o SLA da Microsoft, né, dependendo da versão que você adquire, é de 99,9%. Quer dizer que durante todo o período de um ano, 1% do tempo pode ficar parado. E dependendo de quanto tempo ficou parado os servidores, o quanto foi impactado, tem sanções, né? Então a empresa pode processar às vezes a Microsoft por perder dinheiro, né? Porque vamos supor, o cara cancelou o voo. Cara, lascou, perdeu o voo, problema em banco, TV ficou fechada, então gera muitos problemas e a Microsoft vai ter que se resolver com isso. Então só precisa entender, né? CrowdStrike, serviço de segurança, tem um serviço que é a Falcon, que a Azure utiliza. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, é computação em nuvem, mas as máquinas virtuais que estão rodando dentro da Azure tem que rodar em algum lugar. E elas rodam no quê? No Hyper-V. Hyper-V roda onde? Dentro do Windows. Então, a Azure nada mais é que um conglomerado gigantesco de máquinas virtuais gigantescas, assim dizendo, né, que rodam Hyper-V. Só para vocês entenderem um pouco, né? Então, o impacto disso foi que deu tela azul, você tinha que entrar, se eu não me engano, lá na parte 32, a parte de driver, e cancelar, né? Você remover essa atualização para o sistema utilizar. Então, basicamente, você entrava em modo de segurança no servidor, você removia, né, essa última atualização, reiniciava e tudo acontecia. Só que no pânico, na hora, vocês não entendem muito o que está acontecendo, né? E a gente está falando isso de um servidor. Agora imagine uma empresa que tem, sei lá, 3.000 servidores. Sério, gente, eu já administrei infraestrutura que tinha mais de 5.000 servidores.
Imagine isso para a área de TI massivamente recebendo essa quantidade de tickets, essa quantidade de problemáticas, né? Então isso deu muito problema. E o que a gente pode trazer, né, como a minha experiência, o que eu posso dizer para você também, porque se uma Big Tech gigantesca como é a CrowdStrike cometeu esse erro, que é juvenil no meu ponto de vista, você também pode cometer, a gente pode cometer, você, a gente é novo, né? Então, quais são os meus conselhos toda vez que você for fazer a atualização de uma infraestrutura? Independente se a infraestrutura é pequena, grande, a média, se é da sua casa, se é do seu amigo, existem procedimentos de segurança que você tem que fazer. Ah, posso fazer todos, Gustavo? Se você puder fazer todos, beleza, faça todos. Aí é bem good. Mas se não, tente fazer o máximo possível, porque sempre quando nós fazemos atualizações, nós temos que pensar de uma coisa que é rollback. Como é que a gente pode voltar para o estado original, para o estado inicial da coisa? Porque uma atualização pode dar problema. Então você tem que ter um plano de contingência de como você volta do início e depois você parte novamente, mas você não impacta os usuários, né? Então a primeira coisa muito importante, rotina de backup. Tenha backup das suas máquinas. Seja virtual, seja física, seja de arquivo, de qualquer coisa que você for atualizar, se é um sistema específico, faça o backup do sistema ou faça backup da máquina por inteiro, né? Hoje, normalmente, a maioria das empresas utilizam máquinas virtuais, então fazem o backup diretamente da máquina virtual, não do sistema em específico. Então, primeira coisa é faça backup ou do sistema em específico ou da própria máquina virtual, beleza? É a primeira regra importantíssima. Tenho rotina de backups, Gustavo. Beleza, recebi aqui uma requisição de atualização de antivírus. Vamos utilizar o antivírus da nossa organização. A gente tem que atualizar o antivírus. O que a gente faz primeiro? Beleza, recebi isso. O que a gente tem que fazer? Primeiro, com essa requisição, a gente tem que ver os impactos, né? Quando eu vou fazer isso? A primeira coisa é, quando eu vou fazer essa atualização? Porque é importante a gente saber quando a gente vai fazer isso. Porque se você faz numa segunda-feira às 4 horas da tarde, pode ser um problema. Porque se der problema nessa atualização, como é que você volta? Vai dar muito BO. Então, normalmente, quando a gente vai fazer atualizações de impacto grande, como a atualização nos agentes de antivírus, procure fazer isso no final de semana onde a galera não está utilizando, você não vai impactar elas. Então, beleza. Estabeleci um dia para fazer isso. Estabeleci meu dia que vai ser lá, vamos supor, no domingo ao meio-dia, posso fazer a minha atualização. A segunda coisa é, como é que eu vou fazer para voltar se der problema? Deu problema, como é que eu volto, né? Aí você vai ter que ver como é que funciona a sua empresa. Se tiver backup recorrente, você utiliza o backup, mas uma coisa que a gente faz bastante também quando a gente vai atualizar máquinas virtuais, a gente faz uma snapshot. Uma snapshot nada mais é do que pegar uma imagem, né, fazer um congelamento daquela máquina virtual naquele momento. A gente tem, pode fazer snapshot, se eu não me engano, no Oracle VirtualBox, a gente pode fazer snapshot no hypervisor da VMware Cache XE, do VMware Workstation, tem bastante coisa. Se você não sabe muito bem essas coisas aí de máquina virtual, de cloud computing, vou deixar aqui 2 playlists falando sobre máquinas virtuais, VMware, 3 na verdade, e a parte cloud computing onde eu explico mais para você, se você não entendeu isso, beleza? Então você faz um backup instantâneo daquele momento, né? Se você tem que fazer uma atualização. Mas um detalhe que vocês têm que ter muita atenção nesse tipo de atualização, galera. Aquele programa em específico, aquele sistema, ele utiliza um database. Se aquele sistema utiliza um database, você tem que ter mais atenção ainda como fazer o backup. Porque quando nós temos um database, como por exemplo SQL, Oracle, você normalmente faz um backup do database e um backup do sistema de aplicação. São 2 backups. Então tenham atenção nessas infraestruturas. Beleza, já tenho o meu sistema de backup, já tenho a data que eu vou fazer essa atualização. Vou fazer essa atualização para quem? Vai ser massivamente para todo mundo? Não faça isso, não faça massivamente para todo mundo. Pegue alguns computadores em específicos. Eu estou dando um exemplo aqui do antivírus, mas pode ser várias coisas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor na empresa, olha, a gente recebeu que vai ter que atualizar o antivírus. Fala para uma pessoa que pode ter menos impacto naquele sentido, né? Que você pode ajudar ela também, vamos supor. Vai falar com uma pessoa lá do financeiro. Fala, olha, pessoa do financeiro, eu vou atualizar o antivírus do seu computador em específico, né? Porque normalmente os computadores da empresa são todos iguais, então pega pessoas que podem ser menos impactadas, você pode ajudar mais.
Então, aí o que você faz? Fala para Maria, vou atualizar o seu antivírus. Depois que eu atualizar, eu vou avisar você e você vai utilizar ele por alguns dias. Utiliza por uma semana ele aí. Depois que você utilizou, você não teve nenhum problema, você me dá um feedback, olha, tive atualização, não teve nenhum problema. Aí o que você faz? Atualiza tudo de uma vez? Não. Agora que você tem um feedback que não está dando bug, você vai e começa a atualizar aquilo por camadas. Tente fazer isso em umas 3 camadas mais ou menos, vai atualizando devagarzinho, não faça atualizações massivas, porque atualizações massivas podem dar problemas, principalmente quando a gente está falando de cliente, por exemplo, o antivírus do usuário. Então, atualiza 10 máquinas, atualiza mais 10 máquinas e assim sucessivamente para você não ter problema. Porque, por exemplo, porque aí foi 2 erros de 2 pessoas, né? Primeiro, a CrowdStrike, com o serviço Falcon dela, mandou uma atualização que impacta um dos maiores clientes delas e um dos maiores serviços que é utilizado no mundo, que é o Windows. Como é que os caras não descobriram isso antes, né? Não sei, né? Os caras lançaram a atualização bagada. E a segunda coisa, erraram as pessoas que atualizaram o aplicativo, atualizaram o Falcon e não fizeram testes antes. Fizeram uma atualização massiva, porque é da CrowdStrike, vai vir tudo ok, não vai ter nenhum problema. Erro. Então, a CrowdStrike errou e as empresas que foram afetadas também erraram. Então, tem 2 erros aí, beleza? Então, resumindo, galera, quando você for fazer atualizações massivas, tenha backup da infraestrutura. Se é um arquivo, por exemplo, vou atualizar um arquivo, o servidor FTP, vou mudar uma configuração, salvo o arquivo de configuração, alguma coisa assim, mas tenha backup, tenha um dia para fazer aquilo. Separe um grupo pequeno para fazer a atualização, faça a atualização, espere um pouco, depois vá fazendo o resto das atualizações corriqueiramente, né? Vai fazendo junto com os outros para ter mais calma, para não fazer nada apressado, para você poder voltar. Se tiver um problema com o computador de 100, acontece às vezes, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião de se você acha que a CrowdStrike errou mais, se foi problema da Microsoft, se a Azure é horrível, ou se esse conteúdo aqui não teve nada a ver, beleza? Escreve aqui nos comentários que eu leio tudo e respondo todo mundo. E é claro, me siga nas redes sociais, eu sempre dou dica e falo mais sobre o meu trabalho e minha vida aqui na Itália. E se você quiser apoiar mais ainda o Descomplicando, a gente tem aqui a parte de membros, você pode se tornar membro do canal e ajudar a gente. Além disso, a gente presta consultoria e mentoria. Se quiser saber mais sobre a nossa mentoria e consultoria, acesse o nosso site, odescomplicando.com, onde eu explico tudo lá, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, a gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo, tchau, tchau!